Essas 5 coisas vão fazer você saber se a enfermagem é ou não para você. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor e enfermeiro Fábio e neste vídeo aqui eu vou te contar 5 coisas que, se der match, provavelmente a enfermagem é para você. Então, se você é essa pessoa que tá pesquisando aqui, saber um pouco mais sobre enfermagem, não sei se vou, se fico, não sei se fico, se vou, se faço curso ou se não faço, é para você esse vídeo. Então já pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Você não vai precisar ser a Madre Teresa de Calcutá para ser enfermeira. Tá? Já foi-se o tempo em que freiras eram enfermeiras e tinha toda aquela coisa que da boa vontade, do voluntariado, ou, né, no caso, se você voltar um pouquinho mais na história, de pagar a pena, né, sendo enfermeira. Você apenas tem que estar disposta a aprender novas funções, aprender novas ações, aprender novas características, né, para incorporar aí na sua vida. E é importante dizer que boa parte das coisas que eu vou te contar aqui nesse vídeo, essas 5 características, eu posso assim dizer, elas são aprendíveis. Por mais que você fale, pô, Fábio, eu tenho vontade, eu tenho força de vontade, eu quero ser enfermeiro, enfermeira, mas não possuo ainda isso que você está me falando. Você pode aprender isso. Tá bom? Ou pelo menos boa parte das coisas que eu vou te dizer aqui você vai poder sim aprender. O bom desempenho, né, um bom profissional de enfermagem, ele tem 5 características que a gente vai começar aqui pela primeira com a básica de qualquer uma da área da saúde, eu posso dizer assim, é a ética. Tá? O profissional de enfermagem, aí seja médico, biomédico, fisioterapeuta, nutricionista, não importa qual área, profissão na área da saúde, você precisa ter ética. E ética profissional passa por várias coisas. Tá? Ética na hora de fazer um procedimento, ética com os dados desse paciente, ética na hora de você muitas vezes chegar em casa depois do plantão e bater aquele papo informal com a família, mas acabar dizendo informações demais que você não poderia estar dizendo. Então, ou identificando talvez uma pessoa que está frágil naquele momento, que nem sabe que você está falando dela pelas costas. Então, ética entra muito nisso, tá? E aí vários outros aspectos. Também uma ética profissional frente a outros colegas. Você tem várias frentes para você pensar em ética. Então, esse é o básico. E aí eu recomendo que você leia um pouco sobre ética profissional na enfermagem. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, já sobre ética, mas também pesquise artigos, né? Artigos científicos na internet que falam sobre ética profissional na área da saúde, de forma geral. E lá você vai ter muito mais informação sobre isso que eu estou falando e talvez mais embasamento para você poder entender quão sério é esse tema e se você está disposto, né, e se você tem, ou talvez já essa característica. Segunda característica, parece óbvia, sim, mas depende, você vai entender aqui do que eu estou falando, que é cuidado com o próximo. Você pode estar pensando, mas Fábio, é óbvio, né? Enfermeiro, pô, enfermeiro, a gente acabou de falar aqui de Madre Teresa de Calcutá, essa coisa assim e tal. Mas como eu te disse, você não precisa ser a Madre Teresa, mas, pô, é o mínimo. Você precisa ter um pouco de respeito. Um pouco não, muito respeito. Você precisa ter empatia, entender, se colocar-se no lugar do outro. Cuidar, de fato, da outra pessoa, interessar-se em cuidar. Uma coisa é você cuidar, executar uma coisa, pô, aprendi com o estandarte de um paciente que está com dor de cabeça é fazer isso e acabou. Não, mas de fato interessar-se, procurar saber um pouco mais, se interessar pela pessoa, interessar-se pelo ser humano que está ali por trás, ter essa empatia, se colocar no lugar. Fábio, você tá me dizendo que em todos os momentos da sua vida você faz isso? Muitas vezes você não tem tempo. Sim, e aí que esse é o nosso grande ponto quando a gente fala da sobrecarga de profissionais de enfermagem, que pô, um hospital trabalha com um enfermeiro quando devia ter contratado 3. É justamente por isso. Porque justamente esse tempo que você tem para dar essa atenção a mais, entregar esse algo a mais para o paciente fora só o procedimento realizável, que você realiza em 5 minutos, 10 minutos, 1 minuto, muitas vezes você não tem esse tempo para dar para o paciente. E é aí que a enfermagem começa a virar uma coisa mecânica. E isso jamais deveria acontecer. Ou você tem que evitar o máximo que isso aconteça. Terceiro aspecto é responsabilidade e organização. Responsabilidade porque você está lidando diretamente com vidas. Exemplo disso é um posto de saúde. Um postinho de saúde aí perto da sua casa, se você não sabia, ele pode funcionar sem médico, mas ele não pode abrir se não tiver um enfermeiro lá dentro. Tá? Ah, Fábio, mas tem técnico de enfermagem, tem dentista e tem 3 médicos. Não pode abrir a porta se não tiver enfermeiro. Tá? Então isso tá na lei, sabe? Então o enfermeiro ele tem papel fundamental dentro de uma equipe de saúde. Mesma coisa num papel organizacional.
Tá, um enfermeiro, ele tem que ser organizado, não só no próprio trabalho. Uma coisa é organizar as rotinas diárias, o que eu tenho que fazer com o paciente, o que eu não vou fazer, o que eu posso deixar para depois, priorizar, né, coisas, isso é um papel fundamental, o enfermeiro tem que aprender isso, mas também a organização como um todo. Será que eu tenho profissional suficiente na próxima escala, na escala de amanhã? Eu preciso organizar tudo isso. Fundamental também é essa quarta dica, talvez seja uma das mais importantes. Talvez a mais importante, na minha opinião, dessas 5 que eu vou te falar. Saber trabalhar em equipe e ter liderança. O ter liderança parece que é um dom, né? Parece que a pessoa é líder ou não é. Não, mas você aprender a liderar numa equipe, tá? Ser chefe é muito diferente de liderar. E como a gente já disse aqui, eu disse inclusive isso no último vídeo, né? Que eu falei sobre 10 coisas sobre a enfermagem. A enfermagem ela é hierárquica, ou seja, nós temos algumas profissões dentro da enfermagem. Você tem um enfermeiro como coordenador ou chefe de uma equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem. E muitas vezes de outros enfermeiros também. Você precisa saber motivar essas pessoas, liderar essa equipe. E não apenas ser um chefe que vai lá e demanda coisas e manda coisas. E o trabalhar em equipe vem muito atrelado a isso. É você conseguir motivar essas pessoas que por mais que seja uma situação estressante dentro de um hospital, tá todo mundo no limite físico, mental, né, próximos a um burnout, né, pesquisem sobre a síndrome de burnout, você tem que ser esse cara que vai trazer um pouco de motivação para essas pessoas. Isso é aprendível, tá? Eu aprendi, a faculdade dificilmente vai te ensinar isso, mas ainda bem que existe, por exemplo, o meu canal aqui no YouTube, onde eu te trago justamente esse lado B, que a faculdade não te ensina. E a quinta coisa parece também básica, mas falta muito às vezes na prática, que é a proatividade. Um profissional proativo que chega, resolve, assume os compromissos, né? Não tem medo de se expor. E aqui a gente, né, pensando nessa questão hierárquica da enfermagem, não estamos falando só por enfermeiro, não. Muito técnico de enfermagem também pode e deve ter essa proatividade. Chegar, assumir um compromisso. Ninguém quer dar aquele banho de leito, por exemplo. Chegar lá e resolver a parada. Porque quanto mais demorar, mais vai ficar pior. E a situação vai ficar cada vez mais complicada no sentido até mesmo de organização. Pessoas desmotivadas, brigando, brigas em equipe, etc. Então, por que não chegar lá e resolver o assunto? Tá? Isso, óbvio, também serve para enfermeiro, né? Obrigatório que o enfermeiro tenha essa proatividade. E aí, você está disposto a fazer essa coisinha a mais aí? E somando essas 5 coisas, será que deu match? Será que você tem essas 5 características que eu te disse? Ou você não tem, mas você está disposto a aprender essas características para que você torne um enfermeiro? Deixa para mim aqui nos comentários, né? O que você acha também a mais que um enfermeiro deve ter? Porque é interessante, eu acho que a discussão é super válida. Se você gostou desse vídeo, eu peço também para você deixar o gostei aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se esse for o primeiro vídeo que você está vendo aqui do canal, se inscreve aqui embaixo. Nós temos alguns vídeos por semana, eu tenho certeza que vão te ajudar muito, seja na decisão ou também na sua formação aí durante o seu curso. A gente vai ter algumas aulas aqui para tirar algumas dúvidas importantes. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.